boa tarde. Boa tarde. A gente está dando dando início a mais um dia de ciclo de debates, de preparação para o ENAD GPP. Esse vem sendo um processo que ao longo de outubro e novembro a gente vem desenvolvendo juntamente com a comissão, que está auxiliando a coordenação, está formada pelo professor Antes, pela professora Sandra, Felipe e Viana, que são nossos tais, e pelo nosso discente Calazans. A gente fez uma comissão mista para que pudesse estar desenvolvendo essas atividades e assim a gente ampliar o reconhecimento sobre o que é o ENAD e a importância para o curso. Hoje a gente tem duas convidadas, da professora Elisama, que atua na coordenação de avaliação na Prograde. Ela que está acompanhando o nosso curso nesse processo, para a gente, enquanto coordenação, é muito novo, a gente está aprendendo e ela está nos assessorando nesse processo. E temos a Maria José, que vai fazer uma fala sobre teorias das organizações, pontos importantes e aplicações de ensino era público. Em seguida, eu acho que esse é um tema bastante importante, central, no contexto da avaliação do ENAD para a área da administração pública. Então é interessante vocês estarem observando o que a Maria José está colocando aqui para a gente. Eu queria só fazer uma ressalva para vocês, antes de passar para a Elisama, é que eu percebi, acompanhando os escritos do ENAD, que praticamente o percentual dos 86 alunos, menos de 10% preencheram o questionário do estudante. Então, até o dia 21, vocês têm que acessar o sistema ENAD, cadastrar aquela senha de autenticação e lá tem um linkzinho das etapas, passo a passo, tem um questionário que vocês precisam preencher. Se vocês não fazer esse cadastro até o dia 21, vocês não conseguem realizar o ENAD. E vocês têm um prazo máximo de responder o questionário até o dia 24 de novembro e a prova dia 25, lembrando que vai ser meio-dia por causa do horário de verão. O horário de Brasília é 13 horas, mas aqui vai ser 12 horas, então tem que ficar atento a essas questões. Vocês precisam acessar o portal do ENAD, porque através dele vocês vão ter as orientações do local, e as etapas que vocês têm de acompanhamento. Então, repassem para os colegas a necessidade de preenchimento do questionário do estudante. É um dos itens de avaliação muito importante para o curso, tá bom? Então, professora Elisama, seja bem-vinda. Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu não fiz fala nenhuma arrumada, porque eu decidi vir hoje, então, assim, me perdoe, mas, assim, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, lá na Prograde, por e-mail, como vocês quiserem depois, tá? E eu vou começar por esse gancho que a professora Zoraide já deixou. Até 2015, o questionário era obrigatório, mas era relativizado, tá? Se todos os alunos não respondessem, eles faziam uma média da avaliação que é feita pelo questionário que o estudante responde e dava a nota de infraestrutura, de corpo docente, aquelas questões que avaliam no questionário pela média da turma. Agora não. Agora ele é obrigatório individualmente. Se você não responde o questionário, você pode fazer a prova, mas você fica irregular da mesma forma. Portanto, você não consegue colaborar. Então, por isso que o questionário, o ENAD, na verdade, ele é composto de duas etapas. O questionário, quando você responde o questionário, você já está no ENAD. E o segundo momento, que é o momento da prova. A importância de responder o questionário é que traça um perfil do estudante, tá? O questionário. Ele é longo, é um questionário que normalmente tem entre 60 e 70 questões, portanto é preciso que vocês comecem cedo, ele pode ir gravando aos poucos, ele vai guardando, mas até o dia 21 você tem que ter respondido. Então a gente tem pouco tempo, na verdade. Quanto mais tempo se aproxima do ENAD, maior o congestionamento de acessos ao sistema, tá? Então eu sugiro, inclusive, que Zoraide veja talvez um horário para liberar
laboratório de informática para que o pessoal acesse, talvez aqui tenha uma rede melhor, não sei. Mas o fato é que é necessário fazer isso, certo? Nesse questionário, além do perfil do estudante, socioeconômico, tem uma avaliação da instituição. Muito importante porque, à medida que você começa a marcar as questões, você começa a dar notas à instituição, em vários aspectos, certo? Então, por isso que a responder de forma responsável, consciente de cada questão que você está respondendo é extremamente importante. A gente, para falar do ENAD, a gente precisa falar necessariamente dos sinais, né? Que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. A gente, em 2004, quando foi criada a lei, e depois foi normatizada todos os procedimentos legais em termos do próprio sistema, a gente começa a observar que tinha 3 objetivos. Tá? O primeiro deles é melhorar a qualidade da educação superior e orientar uma oferta, identificar o mérito das instituições, aquelas instituições que estão trabalhando bem, que estão desenvolvendo pesquisa, que estão desenvolvendo extensão, ensino, né, com qualidade, e promover a responsabilidade das IES, né, a responsabilidade social. Porque é muito fácil abrir uma universidade. Uma universidade não, mas um centro de ensino superior qualquer. Tá? Se a gente der uma voltinha por aí na cidade, a gente compra um monte. Né? Só que você forma e você tem uma responsabilidade social, o aluno sai com o diploma da formação que recebeu naquela instituição. Tá? E aí coloca no mercado de trabalho uma pessoa que se formou ali. Então é preciso despertar para isso. Então, quando os sinais foi criado, qual era o contexto que a gente tinha? A gente tinha um avanço, uma expansão enorme das instituições privadas de ensino superior e um quase que congelamento das instituições públicas. Né? Então, a lei dos sinais ela vem exatamente regular, com a proposta de regular o ensino e logo em seguida supervisionar, avaliar, regular e logo em seguida, em 2008, surge o programa de expansão das universidades públicas, né? Inclusive o curso de vocês é resultado dessa expansão, né? Então esse preâmbulo para dizer assim, que não cai do céu, uma proposta de avaliação para o ensino superior, ele não cai por acaso, ele cai dentro do contexto de realidade histórica nossa, que era necessário, e apesar de todas as críticas que se fazem, é o que a gente tem para olhar para uma instituição e dizer o que é que essa instituição faz. Tá? Se essa instituição se propõe a ensinar, o que é que ela está ensinando, como ela está ensinando, esses alunos estão aprendendo, então desse ponto de vista é preciso passar por algum formato de avaliação. Que seja nada, que seja qualquer outro, mas isso me parece irreversível, tá? Eu não sei daqui por diante, porque nós vamos viver uma nova história, uma história que a gente talvez não tenha tantos parâmetros hoje, mas de fato o que a gente tem até hoje é isso. Então, o que é que traz o ENAD? Né? O ENAD avalia só o desempenho do estudante. Quando você vê lá a faixa 4 do ENAD do curso, você sabe o quê? Que todos os estudantes daquele curso que fizeram a prova, a média deles gerou lá um número que foi divulgado no formato de faixa. Tá? As faixas são de 1 a 5. Então, a maior, claro, o melhor é uma faixa 5, mas uma faixa 4 também é bem razoável. Quando você tira um 2 no ENAD, não tem problema nenhum, porque o que é que ele está dizendo? Está dizendo que os alunos que fizeram aquela prova tiveram um desempenho baixo. Tá? Cada aluno recebe a sua nota individual, ela é pessoal. Você entra lá na página do INEP depois e tira a sua nota. Você não precisa divulgá-la para ninguém. No entanto, a média do curso ela é divulgada. A
partir do ENAD, que é essa média dos estudantes, o desempenho dos estudantes, aí sim se geram outros conceitos. O próprio questionário vai gerar um conceito de infraestrutura, de nota de formação docente, que o aluno é quem dá, né? É resgatado pelo aluno. O coordenador também responde o questionário. As respostas do coordenador e dos estudantes, elas são cruzadas. Depois é possível saber se a maioria dos alunos que pontuou a infraestrutura, por exemplo, como ruim, se o coordenador também deu uma nota ruim, tá? Aí o que é que ocorre? A partir do ENAD se geram esses outros indicadores e a gente tem um quadro bem interessante, que é o quê? Para compor o CPC, que é Conceito Preliminar do Curso, que é o indicador realmente do curso, o ENAD é indicador de desempenho de estudante. O de curso é o CPC. Para compor ele entra o ENAD, né? Entra o IDD, que é uma nota em que se avalia o valor agregado da aprendizagem do aluno. Para gerar esse conceito precisa da nota do Enem, que é a nota de entrada, tá? E através de um algoritmo lá, eles se elaboram entre a nota do ENAD e do Enem, um valor do que o aluno agregou em termos de conhecimento durante o curso. O natural é você entrar com uma nota e sair com uma nota maior, agregou mais valor, né? Então esse é o IDD. Esse valor do IDD na composição geral do CPC, ele equivale a 35%. Ou seja, o que interessa é você entrar aqui e você aprender aqui. Sair daqui melhor do que você entrou. Com mais conhecimento, né? Para a vida como um todo, né? Não é só da área específica, mas através das discussões, que a Lazan estava falando agora sobre isso, como se tem a oportunidade de discutir coisas, então se amplia a nossa visão de mundo na universidade, né? Então, além disso, entra a nota docente, que ela é resgatada do censo da educação superior, onde a titulação do docente tem peso, titulação de mestre tem peso, titulação de doutor tem peso, tá? Regime de trabalho tem peso, tá? E a nota da infraestrutura, que é resgatada desse questionário que vocês vão responder, tá? Então veja que quando soma tudo isso, aí gera sim o CPC, tá? 15% vem do questionário, que vocês vão responder, 25%, 20% do ENAD, 35% do IDD e 30% de corpo docente. De um modo geral, o que é que a gente tem na universidade? A nota de corpo docente é quase sempre a nota máxima. Por quê? Porque a maior parte dos nossos docentes tem titulação de doutor e regime de trabalho integral ou dedicação exclusiva, né? Então a gente tem sempre uma nota top aí com quase todos os cursos, certo? Como é que é a prova do ENAD, né? A prova do ENAD é uma prova que tem 40 questões, vocês já viram, talvez quem passou pelos simulados. É uma prova que tem duas partes, a primeira dela tem a parte de formação geral, a segunda parte de formação específica. O que a gente observa no geral é que em algumas áreas, na área de humanas, esses valores se equivalem ao desempenho dos estudantes. Na área das exatas, pelo menos aqui na instituição, normalmente na parte específica os alunos se sobressaem, a nota é maior do que a nota de formação geral. Isso parece que quem está nessas áreas de exata não está muito querendo discutir problema, né, de formação geral, porque nessa parte de formação geral a prova ela é bem ampla, ela fala de questões atuais, de biodiversidade, de meio ambiente, de políticas, né, é uma parte mais geral. E essa prova ela é aplicada num único dia, há uma grande reclamação dos alunos, porque alguns acham que não se mede conhecimento, você estuda 4 anos, 3 anos, e em 4 horas você tem que dar conta daquilo tudo. Mas é um poder de avaliação que se tem,
Nos relatórios que eu observo, o que é mais comum os alunos questionarem a prova é o tipo de questão, o tipo de abordagem, né? Aquelas questões longas, texto mais longo, né? Essa é a maior reclamação e a falta de motivação para fazer a prova. Tá? Primeiro, eu acho que em alguns cursos vem muito a motivação como sendo a maior dificuldade encontrada durante a prova e a segunda abordagem. Em algumas áreas isso se inverte, mas essas são as duas dificuldades. Tá? Como é que eu sei disso? Porque em cada prova tem um questionário da percepção da prova. E nesse questionário a gente observa em cada curso qual foi a dificuldade. Né? Então a dificuldade mais presente são essas duas. Né? Em relação à abordagem, a gente sabe que é difícil porque, sobretudo na nossa área de humanas, eu também sou de humanas, as nossas questões a gente trabalha com questões muito abertas, dissertativas, né? E de repente a prova traz aquele formato específico, semelhante aos concursos e tudo mais. Então os alunos não estão acostumados a fazer a prova, então sentem dificuldade de fazer uma prova que traz uma questão daquele tipo. Tá? Não é dificuldade em termos de conteúdo, é a abordagem de conteúdo que é diferente. Em relação à motivação, é muito difícil, né? Porque você deixar de estar na sua casa no domingo, né, com sua família para ir fazer uma prova do ENAD não é uma coisa talvez tão atrativa. No entanto, se a gente compreende a importância que tem essa avaliação para o ensino superior, para a universidade, né, e para a sociedade, porque a universidade tem um papel, tem um compromisso com o social, né, precisa dar uma resposta, então a gente não tem como dizer que não deva criar coragem para ir fazer uma boa prova no domingo, dia 25 de novembro. Tá? Por exemplo, a gente entende que a partir do ENAD se geram muitos indicadores e que o objetivo desses indicadores é possibilitar uma avaliação mais ampla do contexto da universidade, saber onde se pode investir, que cursos se pode criar. Há sim uma preocupação com a população. O curso que tira CPC2, ele pode ser fechado. Todos os anos tem cursos fechados no Brasil inteiro, inclusive nas federais. Tá? Nessa universidade, eu acompanho o ENAD desde 2004, nós só tivemos uma visita de um curso porque tirou CPC2. Certo? E recebeu uma visita nova de imediato. Os avaliadores vasculharam tudo e depois deram umas recomendações para a melhoria do curso e não fecharam o curso, porque o curso atendeu as melhorias que foram solicitadas, certo? Mas é possível. Se um curso faz CPC2, é possível sim que seja fechado. Muitos cursos no Brasil são fechados, a maioria, obviamente, de escolas de instituições privadas. Então, assim, o que eu gostaria de dizer para vocês sobre o ENAD é assim, que quando a gente entra na universidade pública, a gente entra com compromisso. A gente paga a universidade, a gente pensa que não paga, mas a gente paga, porque a gente paga impostos. É importante que a gente tenha essa compreensão de que há sim que dar um retorno à sociedade. Os meninos, a gente vem para cá e aqui a gente tem um corpo docente extremamente qualificado. Então, por que a gente não aprende? Por que a gente não aprendeu? Tá? Tem cursos aqui que tem 6 anos de curso. É um investimento extremamente alto por aluno. Né? E aí, como é que a gente faz? Depois a gente não dá retorno nenhum. Então, a nossa participação no ENAD, ela precisa ter pelo menos isso. Eu estou prestando contas do que eu aprendi na universidade, porque eu vou precisar dar isso em troca à sociedade. Eu fiquei observando, além dos indicadores do ENAD, do CPC, todo o curso é avaliado, ou seja, via o ENAD e o CPC ou via
as avaliações em loco, né? Então eu fui olhar de vocês hoje e a avaliação de vocês em loco teve conceito 4, ficou na faixa 4, tá? Todo curso precisa ser reconhecido, né? Ele começa, as instituições federais eles têm autonomia de criar o curso, mas na metade do curso precisa chamar os avaliadores para avaliar o curso. E nessa visita de reconhecimento de curso de vocês tiraram o curso que vocês tirou o conceito 4. Tá? Os avaliadores avaliaram o projeto pedagógico como um bom projeto, avaliaram o ponto mais... tem 3 dimensões. A primeira dimensão é a didática pedagógica. O curso ficou com nota 3.7, tá? Na faixa de 4. Na dimensão 2 do corpo docente é 4.8, quase fecha o 5, tá? A nota de 1 a 5. Porque o corpo docente é extremamente qualificado, né? E se conta não só a titulação, mas a produção do docente também. O quanto ele pesquisa, o quanto ele publica, tá? E na dimensão 3 foi a nota mais baixa de vocês. O curso de vocês foi 2,9. Tá? Somada essas 3 dimensões de nota deu a faixa 4. Essa dimensão foi mais baixa infraestrutura. Tá? E o ponto mais frágil de infraestrutura de vocês eu observei que era na bibliografia, né? O acervo bibliográfico. Se falou de um laboratório de informática que só podia ser utilizado com acompanhamento de um docente, não sei se isso persiste, que acho que foi um ponto, não sei se negativo, mas de fato a nota era mais baixa. Mas enfim, vocês têm uma boa nota de partida de reconhecimento do curso, né? E estão para receber a visita de avaliação em loco para renovação de reconhecimento, tá? Esse é um externo. Externa. Vem 2 avaliadores, passam aqui um dia, 2 dias, conversa com o aluno, conversa com o docente, vasculha tudo para depois gerar uma nota, tá? Provavelmente, quando a gente tem o ENAD e a geração do CPC, aí a avaliação para a renovação de reconhecimento pode ser suspensa, né? Se a gente tiver tirar um 3, por exemplo, aí o grupo de avaliadores não vem mais. Como vocês não tinham, é a primeira vez que vocês vão fazer, então ainda está aberto a avaliação, então vocês ainda podem receber. E está tendo uma pressão para que se gaste todo o recurso previsto até o final do ano, então talvez até o final do ano vocês façam. Na próxima renovação de reconhecimento, vocês já vão ter ENAD e vão ter CPC. E, pelo que eu acompanho do trabalho do curso, provavelmente vai ser um 4, né? Eu confio em vocês, para que vocês façam uma boa prova e gerem um bom conceito CPC, e aí essa visita vai deixar de acontecer em função da renovação do reconhecimento. Então vejam, a gente tem uma responsabilidade grande, né? Eu vou finalizar para não atrapalhar a professora, mas só alertar para vocês que o processo exige responsabilidade nossa, né? Responsabilidade cidadã, né? E dizer que, eu estava comentando aqui com a professora Zoraide, que eu tenho acompanhado o processo de 2014 e 2015 e tenho observado que quando os alunos se envolvem se preparando para o ENAD, não há necessidade de preparação para o ENAD, não há. Tá? Não precisa fazer cursinho, não precisa fazer nada disso. Se o curso vem sendo dado, né, de forma eficiente, se a gente vem construindo um conhecimento naquela área do curso, não há necessidade disso. No entanto, a gente observa que quando aquele grupo de alunos se mobiliza para ter acesso a informações mais importantes naquele momento do contexto do ENAD, né? Como vocês, por exemplo, vocês nunca fizeram, mudaram um projeto pedagógico recente, tem alguns lacunas, esse é um momento propício para vocês se mobilizarem, né? Quando os alunos se mobilizam, verdadeiramente há uma mudança de conceito. Isso aconteceu, por exemplo, com o curso daqui, que eu estou avaliando, em que os alunos do PET, eles têm PET, foram eles que analisaram a prova, né? Eles
se compararam com outras instituições, o desempenho de estudantes de outras instituições e revisaram muitas questões, fizeram um simulado, isso organizado pelos próprios alunos, tá? E o conceito deles, que era 3 numa área complicada, que é a área das engenharias, passou para 4. Tá? Então, assim, o envolvimento do aluno, a resposta que o aluno dá nesse momento é essencial. A coordenação pode fazer o que ela quiser. Pode até dar um lápis de prêmio ou uma camiseta, como as instituições privadas costumam fazer. Mas o que vai definir, né, um bom conceito de curso é o envolvimento do aluno. O grau de responsabilidade que ele se apresenta naquele dia da prova. Tá? A prova tem 4 horas e normalmente não se faz uma prova boa do ENAD em menos de 3 horas. Certo? Isso é importante que se diga, porque o pessoal acha que diz, eu faço qualquer coisa lá e entrego. Não. Se você faz lá qualquer coisa e entrega o seu compromisso e a sua nota, provavelmente vai lá para baixo. Certo? Eu acho que eu não preciso dizer mais tanta coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer aqui. Ou, se for o caso, pode repassar as dúvidas por e-mail para a professora Zoraide, ou ir direto na Prograde, eu passo o dia inteiro lá. Estou disponível na coordenadoria de avaliação. Meu nome é Elisama e a gente vai ter muito prazer de atender os alunos. Se tiver alguma novidade, assim, importante, né? Pode ser passado para a professora Zoraide, porque a gente tem um grupo no WhatsApp das pessoas que estão no grupo discriminado, e aí a professora Zoraide vai chegar para a gente. Sim. Tem duas questões recorrentes que os meninos sempre estão perguntando, que é sobre um caso de falta do exame, né? Que tem feito percentual, de aceitar, de justificativas e um rol de justificativas para a ausência. Só que tem implicação nesse número de ausência. Olha, o ENAD ele é um componente curricular obrigatório, porque ele é ato de lei. Então é a mesma coisa de se você faltar um componente curricular na sua estrutura curricular, você não termina o curso. O ENAD é a mesma coisa. Tá? Primeira coisa, não pensem em falta, porque você vai criar um ligeiro problema na sua vida. Por quê? Porque existe a possibilidade de uma justificativa realmente, mas são possibilidades muito restritas, tá? Que a gente não sabe se vai ser aceito ou não. O ano passado, o que eu sempre trago é a experiência do ano anterior, e a experiência do ano anterior é, você faltou, tá? Aí você tem um motivo que você acha que é justo. Aí você apresenta um requerimento ao coordenador, o coordenador avalia, tá? E insere essa justificativa na página do INEP, tá? Pode ser aceito ou não, tá? Então, é uma questão que a gente precisa sempre pensar que o melhor é ir fazer a prova e dar tudo certo. Outra questão, se você não responder, for fazer a prova e não responder o questionário, você está irregular do mesmo jeito. E aí não tem justificativa. Você vai justificar como que não respondeu o questionário? Você teve 45 dias para responder o questionário. Será que em 45 dias você não conseguiu acessar a internet? Não tem justificativa para isso. Tá? Terceira coisa, vamos imaginar que você não consiga se justificar, tá? Não conseguir, não aceitaram a justificativa. O que é que vai acontecer? Você vai ficar sem poder colar grau. Sem poder colar grau. Aí você dizia, eu nunca mais vou colar grau, vai colar grau. Um dia você vai colar grau. E o dia é, não precisa esperar. Porque o próprio INEP, no ano seguinte, depois que ele termina a inscrição daqueles cursos que farão o seguinte, porque eu não sei se eu disse para vocês, mas o ENAD é aplicado para as áreas a cada 3 anos. Então só vai ter ENAD para o curso de vocês em 2021. Vai ter agora e vai ter novamente em 2021. Você não fica esperando para 2021, tá? Você fica aguardando até que termine a inscrição do próximo ano e aí o próprio INEP libera todo mundo. Mas isso acontece, sabe quando? Normalmente em setembro. Então se você não terminar, você vai ficar até setembro sem poder fazer a sua formação.
bom? Eu sei que já está tarde e aí eu fico esperando que as dúvidas cheguem lá na programa, tá bom? Muito obrigado. E agradeço, viu? Eu que agradeço. Prazer. Adoro vir conversar com os alunos. Então, pessoal, eu vou dar início a apresentar a professora Maria José da Silva Feitosa. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação nesse momento de troca também. É professora de Administração Geral da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutoranda em Administração na UFRN, mestre em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, é líder do grupo de estudos em Sustentabilidade e Organizações, GESO, o FRPE, o AST, pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos em Sustentabilidade. Maria José, prazer estar aqui com você. Igualmente, eu que agradeço. Primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço primeiramente a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui. E também ao professor Ziro, porque foi através do convite dele, né, que eu cheguei aqui. E a professora Sandra, que também auxiliou em todo esse processo. Então, nesse tempinho que eu tenho aqui com vocês, eu vou passar o que eu sei e eu espero também que vocês possam me ajudar nesse processo, porque como a professora falou, é uma troca. Nem eu sei de tudo, nem vocês sabem de tudo e a gente pode compartilhar. Então, o objetivo é esse. Que a gente possa trocar e que eu possa ajudar vocês naquilo que eu tenho de informação. Certo? É realmente um desafio sintetizar uma história da administração em tão pouco tempo. Nós estamos com o tempo esgotado, mas eu vou focar naquilo que é essencial e vou deixar os slides, depois vocês conseguem revisar. Então, a minha formação é em administração, mas eu estou estudando agora um pouco de políticas públicas e eu espero fazer essa interligação e também preciso da ajuda de vocês nesse processo. Como vocês já estão dentro do curso há muito mais tempo, estudam muito mais tempo, então vai ficar mais fácil a gente fazer essa troca. Então fiquem à vontade para falar, para contribuir, certo? Pelo que eu tenho notado em relação às questões que envolvem as teorias organizacionais nos cursos do ENAD, que nós observamos lá na universidade, nós procuramos também aplicar simulados, elas seguem uma lógica bem instrumental mesmo, então você ter um conhecimento da teoria, na maioria das vezes nem precisa ser analisar dentro de um contexto, você precisa entender, por exemplo, quais são as ideias principais da teoria ou o que é que ela critica, porque a ideia da teoria é essa, Vocês devem lembrar que a teoria ela é um recorte da realidade. É algo que ocorreu em determinado momento, é um fato que passou a ser, digamos, transcrito em uma obra. E se não existir a teoria, o fato ele é silenciado. Então todas as teorias elas vêm de uma prática. Tem gente que não gosta de estudar teoria, A maioria das pessoas não gosta de teoria. Mas a teoria é um norte. Então, Albert Einstein já dizia, não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Então, nós precisamos realmente da teoria, não esperando que ela vá ocorrer na prática do dia a dia, da mesma forma como a gente vê no livro. Mas você vai perceber que existem algumas coisas que são similares e outras você vê que não ocorrem mais porque aquela teoria ocorreu em uma determinada organização, em um determinado momento e pode ser que ocorra alguma alteração, E aí, para a gente começar a falar dessas teorias organizacionais voltadas com a aplicação na gestão pública ou nas políticas públicas, é imprescindível que nós possamos voltar às teorias da administração, porque foi das teorias da administração, foi com base nessas teorias da administração que as teorias da organização pública tiveram algum tipo de encaminhamento. Então, a base das teorias organizacionais, da forma como elas são aplicadas na esfera pública, elas vieram das teorias administrativas. Ainda que exista uma corrente crítica que diz que não
não devemos utilizar um conhecimento que é de uma esfera privada em uma lógica pública. Existe um conjunto de estudiosos que segue essa vertente, né, de dizer que não devemos aplicar uma teoria do contexto privado ao contexto público, mas uma outra vertente, né, um outro grupo de estudiosos diz que sim, que é possível, que apesar de o setor privado ter sua perspectiva utilitarista, mas em alguns aspectos, como por exemplo, a eficiência, a eficácia, a redução de custos, a redução de desperdícios, são conceitos da perspectiva privada que foram incorporados dentro da esfera pública. Então, é nesse sentido que você incorpora e pode fazer as adaptações, certo? E aí, para a gente entender do início, né, é preciso que nós lembremos desse filósofo, Descartes. Então, o conhecimento administrativo, ele surgiu muito em função do questionamento de Descartes. Ele questionou o conhecimento advindo da perspectiva tradicional, né? E ele defendeu que o conhecimento deveria seguir uma lógica racional. Então, a partir desse questionamento, né, foi quando começaram a surgir as primeiras, digamos, diretrizes do que hoje nós temos enquanto teoria. Então, ainda no século XVII. No século XVIII, o racionalismo, essa lógica racional defendida por Descartes, atinge seu apogeu, chegando às ciências naturais e, posteriormente, às ciências sociais. Então, foi incorporado inicialmente às ciências naturais e depois às ciências sociais. E no século XX, né, por volta de 1910, por aí, surgem os pioneiros da racionalização do trabalho, que seriam quem? Taylor, né, Fayol, Ford e Weber. Digamos, esses daí estão dentro da perspectiva da escola clássica. E eles incorporaram esse pensamento de Descartes da racionalização, da sistematização, da redução de desperdícios, né, do estudo dos movimentos dentro das fábricas, de modo a simplificá-los como alternativa para ter mais eficiência, né, e produtividade. Tá, beleza até agora? Tranquilo. Pronto, aí eu trouxe só as fotos, porque eu sempre gosto de lembrar, né? Então, por incrível que pareça, a administração que nós temos, né, nas organizações, inicialmente nas organizações privadas, elas foram, digamos, iniciadas, né, a administração foi iniciada com as ideias não de administradores, mas de engenheiros. Porque, por exemplo, Taylor, Fayol eram engenheiros, Ford era um empreendedor e Weber era um jurista, sociólogo, economista. Mas assim, para vocês verem que, só para vocês entenderem que eles não eram em si administradores, eram engenheiros, e que eles já tinham essa noção, né, essa busca, esse objetivo de encontrar a racionalidade, né? Sendo que Taylor, isso é uma informação importante que pode ajudar vocês na prova, porque eu já vi algumas questões e realmente é cobrado, é o foco da escola, o foco do estudioso. Então, o foco de Taylor era na tarefa, né, enquanto o foco de Fayol era na cúpula da organização. Então, Fayol tinha mais um perfil de administrador do que Taylor, né, pelo fato de que ele se preocupava com a divisão em termos hierárquicos, né, e com o próprio processo administrativo, né, dele a ideia, de Fayol, a ideia do processo administrativo, que nós podemos ver em todos os tipos de organização, não só as privadas, né, o processo de prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. Então, isso existe não só na organização privada, em todos os tipos de organização. E essa ideia é de Fayol, enquanto Taylor ficava mais no chão de fábrica. Era um mecânico-chefe, um engenheiro mecânico-chefe, que se preocupava com o que a gente chama de estudo dos tempos e movimentos. Isso também é uma informação importante que pode cair na prova, né?
esse estudo dos tempos e movimentos era no intuito de quê? Eu quero que Taylor fazia isso, para encontrar, digamos, a melhor forma de realizar a tarefa. O que ele chamou de movimento padrão, no tempo padrão, e ainda encontraria, veja só a audácia, um operário padrão. Então isso foi combatido fortemente por outros estudiosos da corrente que pensavam diferente de Taylor, porque isso era visto como uma desumanização. Então é como se o indivíduo ele fosse uma mera peça dentro de uma engrenagem, apenas um recurso produtivo. O complemento da máquina. Exatamente, o complemento da máquina, certo? Então, Taylor, ele se preocupava, ele via, né, o ser humano mais como um mero recurso de produção. E a preocupação dele era com a tarefa. Para quê? Para poder entender como seria possível realizar aquela tarefa em o menor tempo possível, da forma mais simples possível, porque essa simplificação seria repassada para o operário e isso facilitaria a vida do operário, porque ele não tinha o direito de modificar nada na tarefa dele. Ele apenas tinha o direito de executar, a obrigação de executar. Processo rígido, né? Muito rígido. E existia, né, uma separação muito forte entre planejadores e executores, né? Eles diziam até, os operários não pensam, apenas executam. Imagine o quanto é forte isso, você dizer para um indivíduo que ele não tem a capacidade, né, de poder melhorar, de poder incrementar o trabalho. Isso é visto pelos críticos como sendo uma das grandes falhas dessa teoria, porque além de mecanicista, ela é alienante, digamos assim. Ela tira do ser humano a possibilidade de crescer dentro da empresa. Ela, como eu disse, ela vê apenas o indivíduo apenas como uma mera peça dentro de uma engrenagem. Certo? Tá, beleza até agora? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, certo? Bom, aí você tem aqui Taylor, Fayol, Ford, ele segue essas ideias também dos demais, né, da racionalização, mas ele foi responsável por criar a linha de montagem. Vocês devem lembrar, né, o famoso bigode, aquele carro, né, o Ford Bigode T, né, que ele dizia que você pode ter qualquer carro de qualquer cor, desde que seja preto, justamente pelo fato de que a cor preta secava mais rápido, então era um mecanismo de agilizar o processo produtivo e também era digamos, um carro mais simples, mas ele, apesar disso, né, de ter essa simplicidade dentro do produto que ele lançava, você vê uma contribuição muito forte de Ford, que era um empreendedor, né, no sentido de que ele possibilitou a democratização do consumo do automóvel. Até então, o consumo do automóvel era algo que era impossível para as classes menos favorecidas, né? E, por último, aqui nós temos Max Weber, como eu disse. Ele é jurista, economista e também sociólogo. E a proposta dele era o modelo ideal. Vocês devem lembrar também, o modelo ideal de organização, o modelo ideal de burocracia. Esses daqui apresentavam, digamos, princípios de como você ter uma organização mais eficiente, e Max Weber mostrava ou descrevia como é um modelo eficiente de organização, certo? Então, esse aqui ele tinha uma perspectiva mais descritiva. E aí, eu já ia falar da aplicação. Deixa eu ver como é que está aqui, porque infelizmente eu não vou ter como seguir por conta do tempo. Mas as ideias centrais da escola clássica e do movimento da administração científica. Uma delas, o Homo economicus. Então, como eu falei, o ser humano era meio desconsiderado em termos de pessoa mesmo, por parte da escola clássica e do movimento da administração científica. Todos esses estudiosos aí que eu mencionei, eles acreditavam que o ser humano era previsível e controlável. Por isso que Weber criou
o modelo ideal. Porque a ideia dele é de que se eu tenho uma estrutura perfeita, se eu tenho processos perfeitos, se eu tenho o que eles chamavam de the best way, isso também cai na prova às vezes, já vi em algumas provas, que é a melhor forma de fazer, então eu vou transferir aquilo que eu planejei para o operário, ele vai executar e isso é suficiente. O comportamento dele eu já sei como é que vai ser, então eu vou ter uma eficiência no processo. E essa foi uma das grandes falhas também dessa escola clássica, né? Um homem que era preguiçoso, indolente, utilitarista, trabalhava porque era obrigado, não porque gostava, e só se realizava pelo dinheiro que ganhava. Basicamente é isso. A ideia da escola clássica e do movimento da administração científica. Então eu não falei, mas se chamou administração científica justamente porque, principalmente Taylor, utilizava métodos científicos para poder, a ciência para poder aperfeiçoar o trabalho, a forma do trabalho. Como eu disse, o foco na tarefa, o estudo dos tempos e movimentos, no intuito de encontrar o movimento padrão, no tempo padrão, tempo específico, e o operário padrão, que ele chamava o homem de primeira classe, que era a pessoa que mais entendia daquela tarefa para poder realizá-la da forma mais rápida. Eles, como eu falei no início, focavam na racionalidade absoluta e os incentivos monetários, e isso aqui também eu já falei, né, existia essa separação entre planejadores e executores. Isso também, a maioria das vezes, cai nas questões da prova ordenada, eu já percebi, né? Deixa eu ver aí, eu já falei, essa parte aí, vou ter que adiantar. Bom, aí vamos para a aplicação. Infelizmente, vocês me desculpem, eu vou ter que agilizar, são muitas teorias e eu já estou falando rápido, senão não vou conseguir. Eu tenho que terminar exatamente 6h30, né? Porque tem aula. Tem aula de 6h15. Eu vou ter que adiantar muita coisa. Fique à vontade. Bom, se a gente for analisar, tem gente que critica muito Taylor, diz, esse regime, esse sistema, essa empresa, essa organização pública, ela segue uma lógica taylorista, isso é muito ruim. Mas, às vezes eu fico me perguntando, imagine o que seria, né, da medicina, se os estudiosos da área, os médicos, eles não procurassem uma forma mais rápida de realizar uma cirurgia de coração, por exemplo. Então, é taylorismo puro, quando você tem lá, naquele momento, o médico tentando realizar, eles estudam para realizar a cirurgia da forma mais rápida possível, porque senão o paciente vai morrer. Isso na perspectiva, seria falando, enfim, da medicina, mas na organização pública, né, a gente consegue perceber, não exatamente da forma que a teoria está proposta, nem todas as ideias, mas boa parte você consegue perceber. Então, a racionalidade instrumental de Taylor e o modelo burocrático de Weber são amplamente aceitos pelos administradores públicos. As universidades, por exemplo, elas são grandes burocracias, certo? O modelo ideal de burocracia de Weber não é uma coisa ruim. O povo tem um leigo, né? Eles gostam de dizer, mas é a burocracia danada para eu resolver tal coisa, eu não consigo resolver aquilo. Mas o problema não é a burocracia, né? A gente tem que dizer que são as falhas da burocracia. Porque a burocracia em si foi um modelo que foi o melhor possível. Apenas ele desconsiderou, não previu, né, as alterações que poderiam ocorrer no comportamento humano. Que, para a escola clássica, portanto, para Taylor, Fayol, Weber, era previsível. Então, a grande falha do modelo ideal, burocrático, foi essa. Mas ele em si é um sistema perfeito. E nós percebemos isso. Ele traz grandes vantagens para a administração pública. Então imagine uma universidade, um concurso para um servidor qualquer aqui, seja técnico, seja professor. Então, quando você tem o lançamento de um edital, quando você tem um processo seletivo
que, digamos, não é baseado no favoritismo nem no clientelismo, mas no mérito do indivíduo. Quando você tem regras estipuladas dentro daquele edital, certo? Quando aquele indivíduo ele tem que atender uma série de critérios de um determinado cargo. Quando ele entra naquela organização que todas as suas atividades, todas as suas atribuições estão determinadas em regras, em regulamentos, em documentos, então isso é decorrência do modelo burocrático de Weber. Então isso não é ruim. Então a gente dizer que o sistema de Taylor é ruim, que o sistema de Weber não pode, a gente também não pode generalizar dessa forma. A gente tem que entender que é possível fazer adaptações desses vários sistemas dentro das organizações atuais, sejam públicas ou privadas, não em sua integralidade, porque a realidade é dinâmica, então vai mudar, certo? Mas dentro do possível, se você for para uma fábrica, por exemplo, você vai perceber claramente o sistema taylorístico, hoje, século XXI, certo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, na hora que vai falar. Bom, a eficiência, a eficácia e a produtividade também vieram das teorias organizacionais, da teoria da administração científica, e foram incorporadas à gestão pública. Então, quando ocorreu a reforma do Estado e essa ideia da nova gestão pública, né, você tem, isso eu tirei de um artigo, eu vou até colocar aqui, vou mandar os artigos para vocês também, certo? Eu pesquisei para cada teoria um artigo apenas para a teoria da contingência, que eu já tenho ideia, que eu li, mas eu mando para vocês, certo? E aí você tem, dentro da nova gestão pública, uma perspectiva de inspiração, né, da gestão pública no setor privado, né, em termos de busca de eficiência, redução de custos e desperdício. Então, é nesse sentido que a gente consegue perceber a aplicação. Então, a reforma do Estado, ela vem muito nisso, por conta dos desperdícios, né, da ineficiência, e segue essa lógica da administração científica. Bom, ainda dentro da lógica da escola clássica, nós temos a teoria da burocracia. Eu já adiantei, né, ela surgiu com os estudos de Weber. Ele publicou esses estudos sobre o modelo ideal de burocracia e, como eu disse, é um esquema descritivo que diz respeito à maioria das organizações formais. Então, ele descreve aí as características, então são máquinas impessoais. Então, se a gente for analisar como a gente é tratado dentro da maioria das organizações públicas, é extrema impessoalidade. A não ser que a pessoa, por conta, mas a regra, a informação que ela tem, o tratamento, digamos, o treinamento que ela recebe, é pautado na impessoalidade. E às vezes isso até incomoda e até espanta as pessoas. Apesar de já haver mudanças por conta das próprias críticas dos cidadãos, mas ainda você vê muita impessoalidade. Você chega para resolver um problema, aí, no hospital, por exemplo, aí você tem que falar com... Aí aquela pessoa, você tem que falar com outro lá, e vai, aquela outra tem que falar com você, até chegar, por exemplo, na universidade, você está com uma instituição pública, você quer resolver, o aluno quer resolver um problema de dispensa de disciplina. Isso é muito simples, acho que todo mundo aqui compartilha. Aí o que acontece? É preciso abrir um processo, depois encaminhar para o colegiado de curso, depois, quer dizer, vai para a coordenação, abre o processo, vai para o colegiado de curso, tem uma reunião, uma decisão, volta para a coordenação, vai para a coordenação geral para poder chegar. Então, uma coisa tão simples que poderia ser resolvido, né, mais rapidamente, e aí aquilo gera muitas vezes uma desmotivação, uma insatisfação no aluno, certo? E isso vale para quem é que não já passou por isso nas organizações públicas? Porque eu já passei muitas vezes. E às vezes eu fico irritada e não posso fazer nada. Às vezes dou até sugestões para ver como é que pode melhorar, mas também eu vejo que aquelas pessoas não têm culpa daquilo que elas estão ali e acontece porque
não está, digamos, na alçada delas de resolver. Então, a burocracia, em termos de conceito, é um sistema que tem como propósito, digamos, coordenar o comportamento do indivíduo para que ele, em grupo ou individualmente, consiga atingir os objetivos da organização. Certo? Deixa eu ver aqui. Essas características estão dentro do que eu já falei para vocês, né? As funções são definidas e as competências rigorosamente determinadas em leis ou regulamentos, ou quando a gente vê um edital, por exemplo. A divisão do trabalho ela é realizada racionalmente, então você vai trabalhar dentro da área que você é especialista. Então, por exemplo, eu fiz um concurso na área de administração geral, então eu só, teoricamente, devo trabalhar dentro dessa área, porque é onde eu tenho mais conhecimento. Então, se eu não estiver trabalhando dentro dessa área, eu estou sendo desviada da minha função. Ou seja, de certa forma, essa diretriz aí, ela dá uma segurança. Então, esses princípios, essas regras, elas também dão segurança para o indivíduo. Né? Porque existe uma regra e diz que eu tenho que seguir ou fazer dessa forma, então outra pessoa não pode me obrigar a fazer de outra forma. Membros do sistema têm direitos e deveres delimitados por regras e as regras se aplicam igualmente a todos. Né? É a equidade, é a meritocracia, a hierarquia é definida, então a gente sabe a quem se subordina, né? E quem vai responder a gente também. O recrutamento é feito por meio de regras, como eu falei para vocês no exemplo do concurso. A remuneração deve ser semelhante no caso das pessoas que executam as mesmas atividades. E para você avançar na carreira também não pode. Fulaninho é meu amigo, então ele vai ser promovido mais rápido do que eu. Não, ele tem que seguir as regras. Se ele tiver competência, então é com base no mérito, ele vai conseguir. Então isso é resquício da teoria da burocracia e é algo que é positivo, que existe hoje nas organizações públicas, na esfera pública, certo? E como eu falei, essa teoria da burocracia, né, a burocracia, o modelo ideal, ele apresentou uma série de falhas, que também são chamadas de disfunções. Então, uma das principais está relacionada às regras, porque em alguns momentos o indivíduo ele fica tão bitolado na regra, inclusive a bitolagem é uma doença, é uma patologia das organizações, certo? Ele fica tão bitolado que a regra ela deixa de ser meio para ele realizar a atividade e passa a ser um fim em si. Então ele cria, é como se ele criasse um medo do sistema, por isso que a burocracia, de certa forma, né, ela digamos, emperra a inovação. Por que é tão difícil inovar dentro das organizações públicas? Porque existem normas, resoluções, tanta coisa, regulamentos, que dizem como é que você tem que seguir, e você tem até medo de não fazer daquela forma ali e ser punido de alguma maneira, certo? Então, a estrutura burocrática introduz transformações na personalidade dos participantes que levam à rigidez, às dificuldades de atendimento aos clientes, à ineficácia, é o que eu falei. Ele fica tão assim, preocupado em atender a regra, em atender o que o chefe dele pediu, que ele, obviamente, está dentro da regra, que ele distrata não, mas ele atende friamente, digamos assim, o cliente, né, o cidadão, seja lá quem for. Como o comportamento dos indivíduos nas organizações produz consequências inesperadas e desejáveis, pode-se questionar a eficiência da racionalidade instrumental nas organizações burocráticas. Foi o que eu já falei para vocês. Né? As organizações burocráticas, né, o modelo burocrático de Weber, ele não previu, né, essas alterações do comportamento humano, e aí, portanto, essa racionalidade instrumental que ele pregou, ela não vai ser atingida. Isso aí já está dentro do que eu já falei. Tem uma coisa importante dentro dessas discussões, dentro do modelo ideal,
que é o seguinte: o modelo ideal diz que o indivíduo ele tem que deixar a sua personalidade em casa, digamos assim, e ter uma personalidade do trabalho. Tipo, a personalidade do indivíduo no trabalho é diferente da personalidade dele enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Por quê? Porque para os estudiosos da burocracia, não é importante que o indivíduo seja como ele não pode ser ele mesmo. Ele tem que ser o que a função dele requer que ele seja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, o sistema tradicional de ensino diz o quê? Há séculos as salas de aula são assim, como são hoje. Existe um distanciamento entre alunos e professores. Isso é resquício do sistema. Não é verdade? Isso é resquício também da perspectiva burocrática, que diz que tem que haver esse distanciamento. E isso incomoda muitas vezes o próprio professor, dependendo da personalidade que ele tem, e o aluno, consequentemente. Então, é como se o sistema dissesse: olha, tu deixa a tua personalidade enquanto indivíduo de lado e tu vai fazer o que o sistema está dizendo, que que você deve ter essas características. A ideia de autoridade, né? Então, é nesse sentido que você tem que separar essa separação entre as personalidades. E o outro ponto importante é que, apesar de existir essa separação, né, os atores, né, os indivíduos, nós resistimos continuamente. Então, as regras existem, mas elas são constantemente desobedecidas. Conscientemente ou inconscientemente, às vezes, mas são desobedecidas dentro das repartições públicas, dentro da esfera pública. Certo? E às vezes existe até a possibilidade de negociação em relação à regra. Então, existe, por exemplo, o meu chefe me pede uma atividade, né, numa universidade pública, e ele diz: olha, você tem que entregar esse trabalho tal dia. Mas vão ocorrer várias reuniões, 3 reuniões, e o grupo vai participar. Se eu não puder participar, mas eu entregar o trabalho, então não vai ter problema. Então isso é uma negociação em relação à regra. Então a regra diz que eu preciso, né, participar das reuniões. Mas se eu entregar o trabalho, o meu chefe diz: não, você entregando o resultado. Então é como se fosse uma avaliação com base no meu resultado, e não necessariamente no passo a passo que a regra diz que eu preciso seguir. Bom, aí esse estudo que eu trouxe, né, depois vou mandar um artigo completo para vocês, né, que trata exatamente da perspectiva burocrática dentro da administração pública, onde ele mostra a aproximação da administração pública brasileira dos moldes da burocracia weberiana, no que tange aos princípios do funcionalismo público. Então, isso aqui sai corroborando tudo que eu já disse. Então, você tem impessoalidade, a especialização, como eu disse, que você vai trabalhar dentro daquilo que você tem mais capacidade, que você estudou, que você se aperfeiçoou, da técnica, da hierarquia. Então, você tem tudo isso bem definido, direito de carreira, valorização do método, disseminação de concursos públicos para ocupação de cargos, certo? E aí, tá dando para... A aplicação é nessa lógica? É nessa lógica. E aí, vocês têm algum exemplo, só para compartilhar comigo, alguma coisa dentro dessa perspectiva das teorias clássicas da burocracia? Eu queria só dividir umas coisas sobre a burocracia em geral. Sim. Que uma delas você falou, que é muito importante, que é desmistificar essa coisa que a burocracia tem como se fosse uma coisa negativa. Inclusive, na campanha política agora eu vi algum proposta de algum político que era acabar com a burocracia. Como se fosse uma coisa ruim, e as pessoas têm que entender que as coisas não são discussões do sistema, não do sistema em si. Sim. E outra coisa é de achar que existem essas discussões da burocracia somente no serviço público, como se o serviço privado não existisse. E existe. A gente vê muita empresa privada, por exemplo, que as pessoas não atendem, não fazem alguma coisa porque era atribuição de tal pessoa e ela não sabe quando a gente chega. E é uma visão que é jogada muito no serviço público, mas que existe no serviço privado também. Muito bem. Eu queria só pegar uma carona e Sim, fazer um sim. complemento para você. Como é que é?
da importância da chegada da burocracia para romper com o patrimonialismo, né? Que é onde havia a mistura entre o público e o privado, é uma coisa só, e a burocracia veio estabelecer, veio dar uma ordem, uma regra, um regulamento, e isso fez com que, né, houvesse esse rompimento. Embora, claro, não existe burocracia pura, não existe gerencialismo puro, há sempre um pouco de alguma coisa dentro. Aqui mesmo no nosso país a gente ainda tem patrimonialismo, mas assim, reduziu-se drasticamente quando de fato a burocracia foi implantada. Sim. Agora, as pessoas às vezes no senso comum, até porque não conhecer a teoria da burocracia, né, terminam só vendo a parte negativa, é uma coisa que só atrapalha, quando na realidade ela é extremamente necessária. Aliás, até o gerencialismo, ele manteve uma série de coisas da burocracia, né? Ele não rompeu com a burocracia, ele fez modernizou um pouco, o foco dele deixou de ser no processo, passou a ser no resultado e tal. Mas, de certa forma, né, alguns princípios burocráticos, eles estão no gerencialismo, inclusive na nossa Constituição, como é de pessoalidade. Então, Muito obrigada pela contribuição. Alguém mais gostaria? Se não fica só eu falando, não gosto de fazer nenhuma atividade assim, que eu fico falando, mas infelizmente vocês me desculpem, porque eu me programei para mais tempo, mas aí... Porque na verdade não estava previsto que vocês tempo todo das Mas organizações. aí, de toda forma, eu vou deixar meu e-mail, né? qualquer dúvida depois, vocês podem me procurar. Mas eu acho que está muito... Tem um comentário Sim. que já me chamou a atenção aqui, né? O tempo realmente tem que dizer o seguinte: há alguns pensadores, alguns gestores da administração pública e até na iniciativa privada, que eles preconizam que a burocracia em nosso país, infelizmente, ela se faz necessária de uma forma assim, eu não sei nem como classificar, mas resumindo, em tese, a burocracia, principalmente nas gestões públicas, seja de qualquer poder, de qualquer esfera, é para evitar a corrupção. Infelizmente, não evita. E vou dar aqui um exemplo, talvez a jovem não fosse nascida, já no governo do general Figueiredo, foi criado um ministério da desburocratização, e o ministro era um outro general chamado Hélio Beltrão. E teve que ser extinto, porque dentro do Ministério da Desburocratização estava existindo burocracia. Era só isso, obrigado. Muito bem, obrigada também, eu agradeço. Só pegando o gancho do que vocês falaram, outro dia eu estava na aula, né, da professora Arlete, e ela fala da importância da regra, né? Vocês devem conhecer a professora Arlete, é diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, e eu sou doutoranda aqui, né? E ela dizendo que a regra ela é muito importante, porque ela dá estabilidade às organizações. Então, imagine como seria a bagunça se não houvessem as regras, porque elas já são descumpridas e já é a maior dificuldade, imagine se não tivesse. Então, tem também o seu lado positivo. Bom, eu só quero lembrar a vocês que dentro dessa lógica das teorias, né, organizacionais, elas vão surgindo em função das falhas que as teorias anteriores cometem. Então, nós, digamos, fechamos a lógica aí da escola clássica. Então, o que é que a gente tem? A gente tem como crítica, que eu mencionei, a simplificação da natureza humana, um foco interno. Então, em nenhum momento eu falei para vocês de relação da organização com o ambiente, de troca com o ambiente, eu não falei. E um outro ponto importante em relação a essa questão da teoria clássica é o foco na estrutura, no aperfeiçoamento da estrutura. Ou seja, a ideia dos clássicos é, se você tem uma estrutura perfeita, né, como eu falei lá do estudo dos tempos e movimentos, para descobrir a melhor forma de fazer tudo, que eles chamavam de the best way, então eu estou com a eficiência na mão, digamos, e a produtividade. Então eu vou conseguir um bom resultado. A ideia deles era essa. Em nenhum momento eles lembram da organização informal, da articulação entre pessoas dentro de um grupo, por exemplo. E nem mencionam que isso pode afetar a produtividade. Então é em função justamente disso que surge a teoria, a teoria das relações humanas, né?
Então, deixa eu passar aqui, que ela, digamos, tem como grande ícone Elton Maio, que era um psicólogo industrial, tem vários outros, como Mary Parker Follett, Chester Barnett, mas o principal, que inclusive cai nas provas, é esse Elton Maio. Ele sempre é lembrado, né? Ele chefiou o experimento, né, de Hawthorne. Né? Hawthorne era um bairro de Chicago, só para lembrar, que o povo fica sem lembrar. Né? De relés telefônicos, né? E inicialmente, na primeira fase, porque a escola de relações humanas, ela surgiu muito em virtude desses problemas que ocorreram na escola clássica, digamos, problemas não, das falhas, daquilo que eles não viram, né, os clássicos não viram, e também em função do experimento de Hawthorne. Esse experimento de Hawthorne, em sua primeira fase, né, ele não conseguiu mostrar nada em relação à influência dos grupos informais dentro do processo produtivo. O experimento de Hawthorne, que também cai muito nessas provas, né, ele era pautado numa lógica de comparar aumento da iluminação com produtividade. Então, eles aumentavam a iluminação, separaram o experimento, eles separam um grupo, tem um grupo de controle, e aí aumentava a iluminação, a produtividade aumentava. Reduziam a iluminação, a produtividade aumentava. Davam os benefícios, a produtividade aumentava. Então, tudo que eles faziam, a produtividade aumentava. Retiraram os benefícios, as folgas que davam aos funcionários. E a produtividade aumentava, ou seja... Com a mesma infraestrutura. Com a mesma infraestrutura. E aí pronto, aí o povo lá, o grupo, ficou aperreado, né? Porque o que era que estava acontecendo? Porque a ideia, até então, que os clássicos mostravam, era de que se você altera as condições de trabalho, você tem uma influência na produtividade. Porque Taylor já dizia que se eu tenho uma estrutura perfeita, então eu vou ter mais eficiência, vou ter mais produtividade. Mas aí, dentro desse experimento de Hawthorne, alguma coisa aconteceu que, até quando eles tiravam, né, os benefícios dos indivíduos lá que estavam no experimento, a produtividade aumentava. E aí, foi quando eles resolveram, os estudiosos resolveram chamar Elton Maio para outra fase, né, a fase subsequente, porque até então não estavam conseguindo resolver nada. Aí chamaram Elton Maio, né, para ajudar no experimento. Deixa eu passar aqui, certo? E Elton Maio e seus colaboradores afirmaram que o desempenho das pessoas era determinado não apenas pelos métodos de trabalho. Então, só as condições de trabalho não eram suficientes. Então, outros fatores de ordem psicofisiológica estavam afetando. Então, colocou em xeque as ideias de Taylor, que dizia que apenas os aspectos de ordem fisiológica, a fadiga no trabalho, afetavam a produtividade. E aí, quando eles perceberam que aspectos de ordem psicológica também afetavam. Por quê? Porque, por exemplo, quando os gerentes davam mais atenção para os funcionários, porque eles separaram dois grupos, e num determinado grupo, o gerente dava mais atenção para os funcionários do que em outro. E isso era um elemento que aumentava a produtividade, certo? E o próprio sistema, o próprio grupo, fazia com que a produtividade aumentasse. Por exemplo, às vezes, nós todos estamos diante de situações que, eu preciso faltar ao trabalho. Eita, aí eu vou ter que ver um colega meu para poder ver se vai lá no dia e faz lá aquela minha atividade. Isso não está previsto nas regras, digamos, de uma organização. Mas a estrutura informal permite que eu faça isso. Então, o objetivo é atingido. Então, você vai ter um trabalho realizado, só que eu não vou estar lá, um colega meu vai estar lá. Então, o grupo se articula, os indivíduos do grupo se articulam de tal forma que o desempenho não é comprometido. Entenderam o que eu quis dizer? Então, o sistema social formado pelos grupos determina o resultado do indivíduo, que é mais leal ao grupo do que à administração. Por isso, a gente tem que ter
cuidado nessa danada dessa estrutura informal, porque ela pode afundar uma organização. Essa estrutura informal é as lideranças informais. Na sala de aula, por exemplo, a gente tem aqueles alunos que, vez por outra, eles movimentam assim que você não consegue entender o que é que está acontecendo. Eles conseguem, inclusive, fazer com que todos os outros não assistam a aula de um determinado professor. São os bagunceiros, né, professora? Enfim, mas isso acontece também nas organizações públicas, na formação de panelinhas, né? E isso acaba afetando significativamente a organização. Então, você precisa entender a estrutura informal, você precisa identificar as lideranças informais e trazê-las para o seu lado. Eu estou falando, eu como gestor de uma organização pública, isso é importante, que também cai na prova vocês lembrarem, que essas estruturas, a formal e a informal, elas têm que ser consideradas como complementares, né? Infelizmente, né? Enfim, infelizmente não, mas enfim, os estudiosos da estrutura da teoria clássica focaram na organização formal e não deram atenção à informal. Os estudiosos da Escola das Relações Humanas deram atenção à informal e desconsideraram a formal. Então, também ocorreu uma série de falhas que, de certa forma, prejudicou o andamento da teoria, de tal modo que surgiram outras que as puseram em xeque. Certo? Então, o grupo informal, esse conjunto de pessoas que tem um determinado propósito, eles têm uma influência muito forte dentro da organização, certo? E com esse experimento, como eu falei, né, eles conseguiram mudar, inclusive, os conceitos, né, onde você tem o homo econômico, ele passou a ser homo socialis, então o homo social, o homo que precisa de interagir, o homo precisa se relacionar, que tem necessidades de afeto, né, necessidades psicológicas. Você tem o grupo informal, que eu acabei de falar, e você tem também a participação nas decisões, que foi defendida pela Escola das Relações Humanas, no sentido de que, se eu desempenho um determinado trabalho, então eu tenho o direito de saber como é que ele vai ser executado do início até o fim. E não apenas no final. Porque vocês lembram que eu falei que na escola clássica, o operário ele só pegava o finalzinho do processo, ele apenas executava, né? E aí na Escola das Relações Humanas eles vieram e disseram, não, vocês têm que pegar, entender todo o processo. E as críticas, como eu falei, a oposição à terrena à teoria clássica. O dirigente empresarial, ele diz, Maio, tá certo, só que eu não consigo aplicar isso na prática, né? Porque esse cuidado com o indivíduo eu não vou conseguir ter. Concepção ingênua e romântica do empregado, de eu achar que sempre que ele estiver bem atendido em termos monetários, também em termos psicológicos, ele vai ter uma produtividade, tipo correlacionar a satisfação com benefício psicológico, aliás, benefício monetário e o cuidado também com o psicológico. Limitação do campo experimental, que eles fizeram um estudo apenas numa fábrica, e o enfoque manipulativo das relações humanas, que isso também às vezes cai na prova do ENAD, que os críticos dizem que, de toda forma, esse cuidado que os estudiosos da Escola das Relações Humanas tinham, também era no intuito de aumentar a eficiência e a produtividade nas organizações. Então, não era no sentido de contribuir para o bem-estar do indivíduo, né? Bom, aí a aplicação. Ai, meu Deus, já estou passando da hora aqui. Não, pode ir mais uns 5 minutos, tá. Tranquilo. Então, como é que a gente vê a aplicação da Escola das Relações Humanas? Eu peguei esse trabalho aí que ele fala do sofrimento que os indivíduos passam no trabalho, das doenças, e também da importância de atender às expectativas do indivíduo dentro do ambiente de trabalho. Então, investir tanto no salário, porque vocês sabem que salário não é um elemento motivador, né? Olha, salário, o ambiente que a gente trabalha, benefícios, relações com o chefe, com os colegas, isso é o mínimo que deve ter no contexto que a gente trabalha. Então, isso não motiva.
né? Já pegando aí a parte de motivação. Porque a motivação é essa energia vital que vem de dentro da gente e que faz a gente dispensar um esforço a mais para alguma coisa, né? Essa energia, ela não são esses fatores do contexto, né, do ambiente de trabalho que vão fazer você se motivar. Então, o que é que motiva o indivíduo? É a vontade de se autorrealizar, de crescer na carreira. Por que é que eu passo... A pirâmide de Mário fala sobre isso. Exatamente, muito bem. Você quer falar? Por que é que o indivíduo, por exemplo, passa altas horas trabalhando numa organização? Por exemplo, a reitora da Universidade Federal de Pernambuco diz que passa até meia-noite dentro da universidade trabalhando. O que é que faz o indivíduo passar até meia-noite dentro de uma universidade? O que é que faz as professoras, os diretores de centro aqui trabalharem além do que é necessário? Isso é motivação, isso vem de dentro, alguma coisa que está além do ambiente de trabalho. Então, a vontade de você crescer, você conseguir status de autorrealização. Então, é preciso investir também nesses pontos para conseguir um indivíduo motivado. Bom, aqui não vai dar, eu vou só falar rapidamente das últimas duas teorias, porque realmente você sintetizar o conteúdo que é dado em um ano em 40 minutos praticamente é complicado. Muito importante. Pois é, então vamos lá. Um ano? Não. Quando eu fiz o meu curso de administração, foram assim, 4 semestres, foram 2 anos em cima das teorias até aí onde você vai falar, porque depois tem as outras, né? É verdade. As novas. Isso. Pois é, mas enfim, eu estou fazendo Enquanto a senhora respira melhor, eu gostaria de fazer Sim. uma intervenção rapidinha, professor Calazar, não se preocupe não. Não, minha preocupação naquela Não, eu hora estou entendendo. é porque ela tinha que começar a palestra, mas agora está na palestra. Mas é o seguinte, eu diria que todos esses conceitos, essas teorias que foram remetidas para a prática, e todos esses pensadores, né? Alguns, por exemplo, o Mário era um sociólogo, né? Sim. Então hoje nós transportamos isso para 2 variáveis, 2 sustentabilidades, tanto nas organizações públicas como na privada. A senhora falou uma questão de grupo, isso caracteriza muito uma coisa que é chamada clima organizacional, que as relações como acontece na empresa, com os chefes, você tem um estratégico, um tático no operacional, ou seja, o clima organizacional, que é todo um conjunto de normas, hoje estamos chamando de comply, né, que regem aquelas organizações. São 2 sustentáveis principais das organizações, tanto públicas como privadas. Exatamente. Muito obrigada pela colocação. Alguém mais? Bom, então vou correr aqui só bem rápido falar da teoria de sistemas e a teoria da contingência, que são as últimas 2 teorias que a gente tem, digamos que são as mais aceitas, justamente porque elas incorporam a ideia de estrutura formal e informal e a relação com o ambiente, no caso da teoria de sistemas, e a relação com a tecnologia e com o ambiente no que diz respeito à teoria da contingência, né? Então, a teoria de sistemas, a teoria geral de sistemas, ela foi proposta por Bertalan, foi o Bertalan Filho, enfim, dizem da... E a ideia é que é necessário, ao invés de separar as coisas, é necessário a gente integrar, porque a sociedade tem problemas tão complexos que se a gente separar as coisas, a gente não consegue resolver. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto de tese e o meu projeto de tese está buscando entender na área de... Para entender inovação, eu estou buscando o conhecimento, a informação de políticas públicas. Imagine aí. Então, se eu ficar só dentro de inovação, eu nunca conseguiria. Então, é nesse sentido. Então, é necessário que nós integremos as ciências, né, ao invés de você separar. Por exemplo, é importante também que nós possamos trabalhar, diversas formações possam trabalhar em equipe. Então, por exemplo, o engenheiro pode trabalhar com o administrador, com o sociólogo, com o antropólogo. Equipe multidisciplinar. Isso, exatamente. No intuito de que possam encontrar soluções melhores para os problemas que são muito difíceis de resolver
E a visão do especialista é muito limitada. Então, a gente, quando se especializa, nós somos especialistas, então nós nos limitamos muito na nossa ilha e isso dificulta a gente perceber o problema de uma maneira holística, de uma maneira sistêmica, que é o que prega a teoria geral de sistemas, que foi proposta por um biólogo, o Bertalanffy, né? E ele diz o seguinte, né? A escola clássica tem uma visão da administração inteira que predomina os fatores técnicos e a escola das relações humanas os fatores sociais. Então é preciso integrar técnico com social. E aí foi onde ele propôs o sistema sociotécnico, certo? Então, é impossível você ter um alcance de resultado melhor se você tiver só, digamos, você focar só nos sistemas técnicos, em máquinas, equipamentos, né? Se você está falando de uma estrutura burocrática, de uma organização burocrática, então, se você focar só na estrutura em si, não focar nas pessoas, você vai ter dificuldade, né? Então, as principais ideias. A organização é um sistema feito pelo sistema técnico, sistema social. A ideia de sistema que é pregada por Bertalanffy é como se ele imagina qualquer organização como um corpo humano, nós, certo? Então, todos os nossos órgãos, eles são integrados. Então, se você tiver deficiência em um órgão e você não tratar, ao passar do tempo, vai respingar nos outros órgãos e você vai entrar no processo que eles chamam de entropia, que é a morte. Então, as organizações, elas entram no processo de entropia. Então, você tem que buscar, tem que lutar pela entropia negativa, que é você resistir à morte, certo? Então, o sistema em si, que ele fala, né, é um conjunto de partes que estão interrelacionadas e que funcionam de maneira sinérgica. Então, se nós imaginarmos o corpo humano, nós vemos que tudo é interligado. Então, as organizações precisam também funcionar dessa forma, né? E ela interage, né, as organizações o sistema cercado com o ambiente e interage com o ambiente. Então, a ideia de sistema fechado, pregada lá pela escola clássica, a própria escola das relações humanas, continua com a ideia de sistema fechado, de a organização não interagir com o ambiente, ela é desmistificada aqui, né, ela é disseminada na teoria de sistemas, né, que é necessário a organização interagir com o ambiente e muitas vezes ela vai se reestruturar em função das imposições do ambiente. Então eu não gerencio para mim, internamente, para eu ter um resultado interno, mas para o ambiente. Então, quando eu presto, por exemplo, um serviço à sociedade, né, eu tenho que observar quais são as pressões. Vocês estão estudando políticas públicas, né? Já trabalham na área de políticas públicas. Como é que você formula uma política pública? Por exemplo, se nós formos imaginar, por exemplo, um processo de formulação, um ciclo de políticas públicas, né? Você tem os processos que são mais top-down, né, que são impostos do Estado, sociedade, e tem bottom-up, onde há participação maior. Então, nós sabemos que muitas vezes, né, a sociedade, ela pressiona. Essa sociedade, né, não só a sociedade, não só, digamos, os cidadãos, mas outros tipos de organizações, sindicatos, organizações não governamentais, pressionam o Estado para que ele dê uma resposta. Então, esses que a gente chama de stakeholders, né, tanto na gestão privada quanto na pública, esses stakeholders, eles estão no ambiente, e é nesse sentido que o ambiente influencia e que o Estado tem que dar um retorno. Vocês entenderam a lógica da troca? Então é nesse sentido que a organização é um sistema aberto, certo? Bem, deixa eu agilizar aqui. Então, a gente entende dessa forma que o modelo linear e mecanicista, isso é importante, às vezes cai na prova também, da escola clássica não dá conta dos problemas que nós temos hoje, ele não dá resultado. Então você gestor público, formulador de política, você não pode gerenciar ou formular política com os seus interesses particulares. Você tem que levar em conta as pressões da sociedade, com as demandas para poder você conseguir, digamos, melhores resultados. Bom, a aplicação eu vou deixar para vocês lerem depois. E a ideia da teoria da contingência, elas, como eu disse, a gente iniciou lá em 1910, 1911 com o Taylor, e chega aqui em 1960 na teoria da contingência, que veio como complemento para a teoria de sistemas.
Complemento no sentido de que ela considera importante a ideia de organização como sistema aberto e também incorpora a importância da tecnologia. Então, à medida que o ambiente muda, você precisa reestruturar a sua organização. À medida que a tecnologia muda, você também precisa reestruturar a sua organização. Então, por exemplo, nós, assim, um exemplo bem simples para entender, para que nós possamos entender. Nós temos o SIGA aqui, certo? Em instituições como a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós temos o SIGA. O SIGA é muito menos eficiente do que o SIGA. E a gente sente o reflexo disso. Então, nós temos um incremento, uma melhoria na tecnologia que está forçando, então, os próprios servidores das universidades pressionam para que a universidade compre o SIGA para poder que nós possamos trabalhar de uma forma mais integrada, mais rápida. Então, é nesse sentido que quando muda a tecnologia, força a organização a mudar. Então, a Universidade Federal Rural de Pernambuco vai ter que reestruturar os seus processos para poder abarcar o SIGA, certo? Mas isso vai trazer uma melhoria para todos nós. Então, é nesse sentido. Então, à medida que a tecnologia muda, o ambiente muda, ou a organização muda. Então, um outro exemplo bem rápido. Nós temos sérios problemas de ordem socioambiental hoje em dia, não é verdade? Então, vai piorar, professora. Oi? Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar muito. Pois é. E as organizações, a professora estava falando aqui, que as organizações públicas e também as privadas têm que fazer a sua parte. Ela falou aqui de responsabilidade socioambiental, não foi? Pois bem, então já existem sistemas menos agressivos, sistemas de gestão da produção, sistemas de gestão pública, né, de resíduos, de universidades, enfim, de você gerenciar uma estrutura pública trazendo menos problemas. Por exemplo, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, nas apresentações de de iniciação científica, não existe mais aquele, você não precisa imprimir o banner, você faz como se fosse digital e faz a apresentação. Então, aquilo ali já existe uma constante conscientização das pessoas para elas não deixarem as torneiras ligadas, onde é possível colocar aquelas torneiras que são automáticas, colocam, onde é possível colocar aquela luz que acende a faca, o sensor coloca. Então, isso é uma mudança que está ocorrendo em função das pressões do ambiente, em função do melhoramento tecnológico que força as universidades a também reestruturarem os seus processos. Então, é de uma forma bem simples que eu falo nesse sentido. Bom, minha gente, eu vou parar, porque já tomei mais 15 minutos. Eu peço desculpas a vocês pela correria, eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí na jornada, né, de vocês nessa fase final, aí para realizar esse teste. Eu desejo que vocês sejam muito bem sucedidos e que realmente vocês possam fazer como a professora mencionou aqui, de que você veja aquele resultado como se fosse um resultado seu. Aquele resultado que você vai dar para o curso como se fosse um objetivo seu próprio. Porque quando é da gente, a gente se esforça mais, né? Motiva. Isso. E aí, vocês, como ela falou, vocês vão estar contribuindo muito, porque o resultado que vocês têm nessa prova, quando vocês saem, isso vai refletir no currículo de vocês. Então, se eu saio de um curso com um conceito baixo, isso vai me prejudicar. Isso vai em termos de imagem. Certo? Isso. Eu posso até, professor, perder uma vaga de trabalho para outro concorrente meu que tinha uma melhor nota, né? Exatamente. E também, como o colega falou, né, de que você está contribuindo para a sociedade. Então, isso aqui é nosso, nós pagamos imposto, então isso aqui não é de graça. Né? Então, isso é nosso. E a gente tem que ver a instituição pública como sendo nossa casa, nosso patrimônio, e dessa forma a gente consegue melhorar. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, peço desculpas pela correria, né? Alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, eu vou deixar o meu e-mail, né? Os slides eu não sei para que eu passo, mas... Aqui, eu vou pegar porque a gente tem Pronto. Né? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer, né? Dentro das minhas possibilidades. E é isso aí.
eu também vou enviar os artigos que eu pesquisei com a aplicação. Tá, se certo? você tiver tudo aí, se quiser colocar já aqui, eu já disponibilizo. Pronto, eu tá ali no pendrive, eu já passo. Se der tempo, porque o povo pode ser que chegar aí e eu tô Não, avaliada. tudo bem, não. O pessoal aqui que vai para as outras aulas, mas eu acho que aqui não vai haver aula. Ah, e vocês já estão perdendo aula, né? É. Pronto, então é Aí isso Mas aí. eu queria aproveitar e agradecer. Ainda Os não. professores precisaram sair para outra atividade, né? Pediu que eu agradecesse a você pela atenção, pela presteja, né? E na verdade você precisa pedir desculpa. Nós precisamos pedir desculpas porque, né, o tempo decorrido, né, disponibilizado para a sua palestra terminou sendo menor do que o que estava estabelecido, em função de uns avisos que a Prograde ficou de nos passar, mas achávamos que era coisa de 5, 10 minutos e terminou se estendendo, né, prejudicando um pouco o seu. Mas enfim, um conteúdo fantástico, sua apresentação muito boa. Em nome do Departamento da Coordenação, eu gostaria de agradecer e dizer ao pessoal que esse material disponibilizado será colocado no grupo para que todos tenham. Além da gravação também, né? Todos os colegas, inclusive os que não estão, esse mês agora está havendo muita atividade aqui, inclusive provas para alguns, mas todas as pessoas desse grupo, é um grupo de mais de 80, né? Eles terão acesso à sua contribuição que você traz aqui para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma satisfação.